Pessoal, eu vou trazer para vocês um vídeo do advogado do Braga Neto. Olha, um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro, que está preso preventivamente. Olha, o advogado dele, gente, simplesmente acabou com as narrativas dos jornalistas ao vivo. Vocês precisam assistir. Eu gostei muito dos posicionamentos dele. A gente vai assistir isso juntos. Além disso, na sequência, eu vou trazer aqui também comentários importantíssimos aqui do Hélio Beltrão contra mais um jornalista que a gente percebe que querem o Bolsonaro preso, né, gente? Quase que a qualquer custo. Bom, vamos ver isso na sequência agora. Não se esquece, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos. Deixa o like, que é importante demais, e ativa o sininho, gente. Tem muito vídeo chegando e a gente vai cobrir tudo aqui pra vocês. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Doutor, o senhor pode assegurar que o general Braga Neto jamais ligou para o general Mauro Lourena Cid? E mais, nessas conversas, o senhor já conversou hoje com o seu cliente pela manhã, após a denúncia? Eu posso assegurar a você que, evidentemente, o general Braga Neto já falou várias vezes com o pai do Cid, eles tinham relação. O que eu posso assegurar a você, com todas as letras, é que o general Braga Neto jamais entrou em contato com o pai do Cid para obter informações a respeito dos teores dos depoimentos que ele prestou. Isso eu lhe afirmo, porque isso ele me disse. Infelizmente, eu não pude falar com o meu cliente, porque ele está preso. Ele não está preso. Entendeu? Me reunir com ele amanhã. Só queria fazer uma outra pergunta, doutor, que é em relação às declarações que foram feitas em troca de mensagens do general Braga Neto com militares sobre ele determinar, autorizar e incentivar ataques aos comandantes do Exército, na época Freire Gomes, da Aeronáutica, Batista Júnior, e então, e agora o atual comandante, general atual comandante do Exército, Tomás Freire Gomes, o Tomás Bastos, desculpa. Isso. Não, desculpa, eu errei o nome do comandante. Tomás Paiva. Mas a minha, Sim, Paiva. Tomás Paiva, desculpe. A minha pergunta Saudade de Tomás Bastos, né? Doutora, minha pergunta é, o general Braga Neto, ele reconhece, ele admite ter feito esses ataques, autorizado esses ataques aos comandantes das Forças Armadas, que não adotaram ali, ou corroboraram com essa tentativa de golpe, segundo o Ministério Público Federal? Veja como você já está concluindo uma mensagem que não diz nada sobre golpe. Olha o perigo. Né? Olha o perigo. Vamos lá. Mais uma vez, é o que eu falei do exemplo do diálogo da fonte com o jornalista. Essas mensagens, elas foram pescadas, né? O que o Ministério Público faz? Esse aqui eu vou pescar e vou jogar aqui. Se pegar, pegou. Se não pegar, tudo bem. Ele tem que colocar a cadeia toda de mensagem. Por que o Ministério Público não fez isso? Por que o Ministério Público preferiu manipular as mensagens que ele teve acesso do que colocar toda a verdade nos autos? O que essas mensagens dizem? Não dizem nada. A mensagem diz sobre golpe? A mensagem diz não, a mensagem só diz que ele pode ter uma desavença. Ofereça a cabeça dele, diz a mensagem de Braga Neto, determinando o ataque nas redes. Em outro momento diz, senta o pau no Batista Júnior e elogia o Garnier. Então, eu queria saber, isso foi dito? Essas mensagens são verdadeiras? Veja bem, as mensagens que eu tive acesso, que são essas que você mencionou, elas estão colocadas fora de contexto porque elas não têm todas as cadeias de custódia. Então, para eu falar o contexto que ela foi colocada, eu preciso ter acesso a todas. Mas essas mensagens que você acabou de ler, na minha opinião, eu não preciso concordar com você nem você comigo, só preciso poder falar. Essas mensagens que você acabou de ler, na minha opinião, não dizem nada sobre um suposto golpe. O máximo que elas podem dizer é uma divergência que possa ter um contra o outro. É a mesma coisa que eu ficar num grupo de mensagens falando mal de um colega meu. E quer dizer isso? Mas ele era o vice-presidente da República. O vice-presidente da República defendendo uma mensagem para meter o pau no comandante de uma força não é de bom tom, no mínimo. O senhor reconhece? Eu vou fazer agora uma análise se é de bom tom, se é gentil, se é educado. Você me desculpa, gente. Não é o protocolo do cargo que ele ocupava, um vice-presidente. Mas evidentemente que isso é uma... Gente, aí você está querendo ser mais realista do que o rei. Imagina uma mensagem entre vocês, interna entre vocês, vai dizer XYZ, desculpa. Quero falar de prova. Vamos falar então de um dos trechos da investigação que fala que o Walter Braga Neto era uma espécie de mediador entre aqueles que estavam no acampamento do 8 de janeiro e com o então presidente Jair Bolsonaro. Ele fazia esse trabalho de mediação ou também é uma fantasia na visão do senhor? Evidentemente que é uma fantasia. Isso está na fala de um dos depoimentos do Cid, que diz que está na denúncia, inclusive, né? Diz que o Braga Neto era o interlocutor das pessoas que estavam acampadas com o governo. Com base no quê? Com base num áudio, um vídeo que ele foi lá? É isso mesmo? É isso mesmo que vai dar suporte a uma acusação dessa? É sério? É sério, gente?
Essa é a relação, porque tem um áudio dele, porque um colaborador mentiroso falou isso. Eu fico mesmo indignado, porque eu queria que, assim, que a gente dizem trazendo para Jucá, tá aqui a prova, tá aqui, ó. Ele tirou tanto da Caixa Econômica Federal, pegou esse dinheiro, tem a foto dele pegando o dinheiro, entregando pro Cid, para que o Cid saísse daqui e comprasse Y, A, B ou C para fazer algum golpe. Quanto tá isso? Que negócio é esse, gente? Que negócio é esse? Uma acusação desse tamanho, com essa magnitude, com essa força. Cadê as provas? Não tem prova e não tem prova porque não teve. Não existe uma participação do general Braga Neto em absolutamente nada. Nada. Eu não viria a público aqui colocar em risco meus 35 anos de carreira. Vocês acham que eu viria aqui? Eu passei a manhã toda, aliás, eu tenho que entrar, eu tenho que parar porque eu tenho uma outra entrevista para dar. Vocês acham que eu ia colocar o meu nome com 35 anos de carreira para falar desse jeito com toda a imprensa nacional? Se eu não tivesse tranquilidade do que eu estou falando, então daqui a pouco você me ligar e falar, Juca, tá aqui o que você falou. Cadê? Eu disse isso ao general. Se o senhor não estiver falando a verdade, eu saio do caso. Eu já falei com esse homem quantas e quantas vezes, eu falo toda terça e quinta-feira. Eu tenho muita tranquilidade com esse caso. Esse caso sendo julgado com serenidade, com uma temperatura equilibrada, vai mostrar a inocência dele. Eu não falo sobre os outros, eu não estou dizendo que os outros praticaram qualquer fato delituoso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do meu cliente. Meu cliente não participou de nenhuma reunião que ficasse elaborado algum ato ilícito contra quem quer que seja. É isso que precisa ser dito, é isso que eu vou dizer sempre. E eu vou dizer isso com base no que eu vi nos autos, no que eu base nos diálogos que eu tive com o general Braga Neto. Doutora, esta denúncia ele é fantasiosa. Doutora, a reunião ocorrida na casa dele não discutiu nenhum tipo de tema ilícito. Nunca, nenhum assunto foi debatido na reunião. Nenhum. E quem diz isso é o Cid, quando ele não estava com o risco de perder a sua colaboração. Aí depois ele pressionado, com medo, vem com as historinhas dele. É surreal. A imprensa precisa colocar isso. Põe os dois depoimentos. Por que o segundo que é verdadeiro e o outro não? Por quê? Como é que pode dar essa sentença? A imprensa vai dar essa sentença? O que vale é o segundo? Por quê? Vai esquecer de falar que ele estava com risco? Vai esquecer de dizer que ele assinou um acordo com mais de 130 dias preso? É isso mesmo? Isso é ridículo, gente. Vocês me desculpem a maneira assertiva que eu estou me colocando aqui, mas faz parte do meu papel e eu sou um advogado assertivo e relativamente briguento. Eu preciso sair, porque eu tenho outra entrevista para dar. Obrigada, a gente te Sara, agradece. muito obrigado pela tua gentileza. Doutor, só te agradecer, espaço aberto, viu, para Walter Braga Neto, quando ele quiser falar. A gente sempre dá espaço para o outro lado, o senhor mesmo disse, espaço aberto. E só fazer uma correção, eu falei que Walter Braga Neto era vice-presidente, não era candidato a vice-presidente. Erro meu, tô me desculpando aqui. Obrigado, viu, doutor, pela entrevista. Obrigado a você pela gentileza de sempre. Um abraço a todos. Pessoal, Obrigada. agora eu vou trazer aqui o comentário de dois jornalistas da CNN. Um deles a gente percebe que é um jornalista, que quer porque quer, né? Bolsonaro condenado. Dá pra perceber nas falas dele aí, que pra ele já tem prova de tudo, já tá tudo certo. A gente vai ver isso. Só que a análise que vai ser feita pelo Hélio Beltrão, ela é muito, mas muito interessante. E ele responde, será que o Bolsonaro tem que ter medo a partir de agora da prisão? Vejam só. Vamos à opinião, agora hoje com o Felipe Pena e também com o Hélio Beltrão, aos dois. Obrigado pela presença, como sempre, viu? Boa noite. Senhores, como é que fica a situação de Jair Bolsonaro após o vídeo da delação de Mauro Cid? Boa noite, Felipe. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Eu acho que a situação já era ruim, a situação já é irreversível, a situação já era de alguém que será julgado e condenado pelos 5 crimes que estão denunciados pela PGR. A divulgação da delação do Mauro Cid só mostra as provas que são elencadas contra o Bolsonaro, mas não trazem nada de novo, nada que a gente já tivesse comentado aqui várias vezes, Leandro. Não foi só uma vez, não. A gente comentou várias vezes essas provas aqui. Mas o que a gente pode depreender do áudio do Mauro Cid, pelo menos numa primeira visão, é que trata-se de um homem do lado errado da história. Essa é a primeira. Um homem que está do lado de golpistas, um homem que é o ajudante de ordens de quem, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, liderou um golpe de Estado. O segundo é que Mauro Cid seria um bode expiatório. Ele seria usado por Bolsonaro para levar toda a culpa. E Bolsonaro é conhecido por abandonar os seus combatentes, né? Vamos lembrar do Bebiano, vamos lembrar do general Santos Cruz. Mauro Cid seria apenas mais um dos combatentes a ser deixado no campo de batalha para levar a culpa pelo Bolsonaro. E por último, o Mauro Cid, ele é bastante sincero, bastante espontâneo quando fala a Polícia Federal, quando fala na delação, nesse vídeo que a gente acabou de ver. Ele inclusive diz, tem gente aí que ficou milionária, tem gente aí que comprou imóveis. Vamos lembrar que a família Bolsonaro comprou 52 imóveis, sendo que 26 deles pagos em espécie, em dinheiro vivo. Quer dizer, ele está realmente, o inconsciente dele está falando. Ele está dizendo, eu seria deixado aqui como um bode expiatório, só me restava fazer a delação premiada porque eu tenho culpa. Só faz delação premiada, Leandro, quem tem culpa. Quem não tem culpa não precisa fazer delação premiada. Agora, tem um dado muito importante. A delação premiada, ela só é válida se for comprovado, se tiver provas. Então ela só foi aprovada porque tudo que o Mauro Cid diz nessa delação
está comprovado. Está comprovado que houve a minuta do golpe, está comprovado que os generais os comandantes das Forças Armadas foram apresentados a essa minuta do golpe, os próprios ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica já falaram isso, o Gomes Freire e o Batista Júnior já disseram que foram apresentados essa minuta do golpe. Essa minuta do golpe foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Essa minuta do golpe estava no próprio celular do Mauro Cid. Então tudo que ele fala tem comprovação. E a delação premiada vale. Ou seja, eu não diria que complicou a situação do Bolsonaro, porque a situação dele já era irreversível. Apenas a gente tem acesso agora ao áudio e ao vídeo dessa delação. Bolsonaro foi o líder da tentativa de golpe de Estado. Vai responder pelos 5 crimes elencados pela Procuradoria-Geral da República e vai ter o devido processo legal, como está tendo até agora. Demorou muito para vir essa denúncia. Ela veio, ele teve todo o amplo direito de defesa e terá novamente agora durante o processo. A previsão é que esse julgamento aconteça lá por volta de setembro. Então nós temos aí quase 6 meses, mais de 6 meses ainda, de alegação da defesa, recolhimento de provas e tudo mais, para ter um longo processo judicial com amplo direito de defesa. Mas repetindo, concluindo, não muda em nada a situação de Bolsonaro, que já é muito ruim. Bolsonaro é acusado com provas de liderar um golpe de Estado no país, o próprio presidente da República. É gravíssimo e tem que ser exemplarmente punido por isso, para que nunca mais se repita na história do país. Leandro. Hélio Beltrão, sua opinião. Boa noite, querido. Boa noite, Leandro. Boa noite, Felipe. Leandro, essa delação é uma piada de mau gosto. O Cid já tinha falado outras coisas contraditórias, inclusive com a delação, tanto no início como no meio dos interrogatórios que ele teve. O Cid disse, numa ligação privada que foi vazada, que a Polícia Federal já tinha um objetivo determinado e queria apenas que o Cid respaldasse a versão que a Polícia Federal já tinha pronta. E aí, as autoridades, com receio de que esse testemunho derrubasse todos os depoimentos do Cid, convocaram ele para esclarecimento e ameaçaram cancelar a delação e prejudicar legalmente, não só o Cid, mas seu pai, sua esposa, sua filha. E aí é que começaram a surgir as versões que realmente interessam às autoridades. Como disse o ministro Gilmar Mendes, num passado recente, se não me engano, em 2023, ele disse o seguinte: as pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus, coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura usando o poder do Estado. Ele estava se referindo a Lava Jato. Então, delação em si, essa delação em si, não prova absolutamente nada. Uma delação feita com um sujeito preso sob ameaças. Essa delação não deve mudar a percepção pública, na minha opinião, sobre o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Essa decisão, Leandro, de tornar públicos esses vídeos e áudios da delação premiada cumpre mais um papel de confundir e manipular a opinião pública do que propriamente de informar. Porque, veja, as declarações do Cid não provam nada. Uma delação é sempre o começo de uma investigação em que as autoridades vão buscar provas que corroborem o que o delator disse, né? Eles estão tentando falar coisas na delação, mas eu não vejo isso como prova alguma, eu não vi provas ali, eu vi só uma história. No tribunal, são provas que valem, então não vale história. Então, divulgar apenas vídeos da delação e vídeos selecionados confundem mais do que esclarecem. Cada vez que um vídeo desse é exibido publicamente, o senso de justiça é prejudicado, né, no tribunal da opinião pública, porque a delação isolada não prova nada, mas manipula as pessoas a acharem que o que está sendo dito é verdade. Até o advogado do José Dirceu está convencido disso, de que a delação é um amontoado de mentiras obtidas mediante chantagens e ameaças. Sim, porque o advogado do José Dirceu no Mensalão é agora o advogado do Braga Neto, né, ex-vice-presidente. Tem um trecho perturbador que o Alexandre de Moraes começa pressionando o Cid e dizendo que se ele não colaborar, a delação vai ser cancelada, com consequências legais para a esposa, para a filha, para o pai, toda a família. Sem querer comparar, mas a Inquisição, né, a Inquisição espanhola, era assim também. Começava com o inquisidor Torquemada fazendo ameaças ao inquirido. Então, além de mostrar partes selecionadas da delação apenas, é importante que as autoridades apresentem as provas e todas as versões do Mauro Cid, inclusive as que contradizem essa delação final. Então, e tem um outro ponto, Leandro, se me permite rapidamente. O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria muito boa mostrando que a PGR procurou turbinar as acusações ao Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. São 2 pontos rápidos. A ligação do Bolsonaro e de um golpe prévio com o 8 de janeiro, esse é o ponto número 1, e a número 2, a afirmação de que o Bolsonaro sabia do suposto plano de assassinato. E para chegar a essas conclusões, o Gonê citou mensagens de WhatsApp, que são vagas e ambíguas, que podem ter outras interpretações. O fato, Leandro, é que hoje o Brasil está assistindo todos os canais, vídeo atrás de vídeo, do Mauro Cid, contando histórias, chorando. Isso é muito prejudicial à justiça como um todo. Aliás, ontem pouca gente reparou que o Lula falou de forma malandra e antidemocrática. Ele disse o seguinte: se eles provarem, eles, o Bolsonaro e os outros 33, que não tentaram dar o golpe, que não tentaram matar o presidente, então eles podem ficar livres.
eu não vi a imprensa apontar o absurdo dessa fala, porque o ônus da prova no Brasil e no direito é sempre do acusador, mas na nossa democracia disfuncional de hoje, quem tem que provar a inocência são os acusados. 30 segundos, Leandro, só para responder isso. Por favor. Primeiro, dá boa noite ao Hélio, que eu não dei boa noite, Hélio. Boa noite, desculpa aí pela gafe. Boa noite também ao Vitor e a Ju, né? E boa noite a todos e a todas. Para começar, a delação premiada, concordo com ele, tem que ter as provas. E as provas já estão aí, eu acabei de mencionar. Tem a minuta do golpe, tem a conta do próprio pai do Mauro Cid sendo usada para pagar R$500 mil ao Bolsonaro. R$500 mil que foram usados pela conta do pai do Mauro Cid, depois entregue em espécie pela venda das joias. As provas são robustas. Tem o comandante do Exército, o ex-comandante do Exército, dizendo que foi apresentado a uma minuta de golpe que foi editada pelo próprio Bolsonaro. Tem o ex-comandante também, o Pasta Júnior, da Aeronáutica. E por último, é claro que quem faz delação tem medo, né? Tem medo, claro que ele tem medo. Tem medo até de ser assassinado, porque se planejaram assassinar o presidente Lula e o ministro de Moraes, que custaria assassinar um ajudante de ordens que vai falar? É óbvio que tem proteção à família, é óbvio que tem medo. E claro que esse medo ele é um medo justificável, Leandro. Para equilibrar o debate também, a opinião, Hélio, 30 segundos também. Não, eu li partes da delação, Leandro, da denúncia, perdão, e o que eu senti é que é um amontoado de coisas desconexas, em que tenta-se usar a narrativa para demonstrar que as coisas estão ligadas, mas que no fundo não se demonstra quem fez o quê e como elas estão ligadas. E eu acho que é esse que vai ser o desafio na questão do julgamento. Pessoal, para mim, Hélio Beltrão foi simplesmente, assim, ó, certeiro nas suas análises, né? Ele acabou trazendo justamente isso, o lance de que, cara, beleza, teve a delação agora, mas e aí? Realmente temos provas desse caso? Temos aquilo que realmente sustenta? Porque até agora seria uma história, né? Então a gente quer saber se tem como provar, não é se poderia, né? Porque tem muito poderia acontecer isso, poderia acontecer aquilo. E a gente não... Gente, o jornalista não tem como, né? É muito fácil de identificar, porque ele quer a condenação a qualquer custo. Não tem como, tu percebe isso nas falas. O advogado também do Braga Neto foi maravilhoso. Ah, Rodrigo, mas ele também foi o advogado lá do José Dirceu, do Mensalão, aquela coisa toda. Gente, advogado é assim, quem é advogado aí do outro lado? O cliente tá pagando, ele resolveu defender o cliente, ele vai até o fim, cara, não interessa, e é isso mesmo. E gente, fazer o quê? Tá tudo certo, ele escolheu, né, defender o José Dirceu naquela vez, é uma escolha dele. Bom, acontece que realmente o povo quer estar onde, gente? Na vitrine, né? E esse caso, mais um desses casos em que o advogado está na vitrine. Ganhando uma ação como essa aí, né? Um processo como esse, obviamente que o advogado sai mais uma vez renomado. Bom, eu quero saber a opinião de vocês, gente. Eu confesso pra vocês que eu gostei muito das falas do advogado, gostei muito aqui do Hélio Beltrão, acho que ele foi muito lúcido nas suas declarações e obviamente que, mais uma vez, eu percebo que o jornalista, eles já tem uma narrativa muito batida, não é mesmo? Bom, eu vou ler os comentários de vocês, fiquem ligados, se inscreve, compartilha muito esse vídeo, deixa o like aqui embaixo, porque logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.